Junto com estar no lugar certo, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor que nos chama todos os dias. E o interessante é que no versículo de número 7 a Bíblia diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Para conhecer a voz do Senhor, nós precisamos ser íntimos dele. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Tanto é que Deus o chamou e ele não foi ele não respondeu a Deus. Ele achou que era Eli que estava chamando. Mas Samuel era íntimo de Deus. A prova disso é que ele que cuidava da lâmpada acesa de Deus. Prova disso era que Samuel estava deitado dentro do santuário. A Bíblia conta que por 3 vezes o Senhor chamou Samuel, e era tão real essa voz, era tão audível, que Samuel achou que era Eli que estava o chamando. Eli, quando percebe que Deus estava chamando Samuel, ele fala para Samuel assim: Samuel, se essa voz te chamar mais uma vez, você vai dizer assim: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E pela 4ª vez a voz chama: Samuel, Samuel, e dessa vez Samuel responde como Eli o mandou chamar. Existem 2 situações. A primeira é: talvez Deus esteja te chamando, talvez Deus esteja chamando a sua vida, e por falta de intimidade da sua parte, você ainda não conheceu a voz do Senhor. Segunda situação: talvez Deus já falou o seu coração, talvez a voz de Deus já foi tão audível na sua vida que você conseguiu ouvir com os seus ouvidos carnais. Mas a sua intimidade com o Senhor, por você estar fazendo coisas erradas, foi se esvaindo, e hoje você não consegue mais ouvir a voz do Senhor. As 2 situações, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te revelar a voz dEle, para que você volte a ter intimidade com Ele, para que você volte a viver nos caminhos dEle, para que toda vez que Ele te chamar, para que toda vez que Ele falar ao seu coração, você consiga entender que é a voz dEle te chamando. Por quantas vezes o Espírito Santo de Deus já falou o seu coração? Por quantas vezes a voz de Deus já veio ao seu coração, dizendo que Ele tem um chamado específico na sua vida, e você não conseguiu discernir? Por quantas vezes Ele já falou o seu coração, Ele já te chamou, Ele já te deu propósitos, Ele já disse o que você iria fazer, e você não fez por causa da falta de intimidade com Ele? Pois bem, essa noite, Ele te trouxe aqui, para você entender de uma vez por todas, que Ele quer usar a sua vida. Mas para que Ele possa usar a sua vida, é necessário que você tenha intimidade com Ele. É necessário que você tenha intimidade com o Pai. É necessário que você tenha intimidade com o Espírito Santo. Como eu disse há um tempo atrás, Ele tem pressa em usar a sua vida. Ele tem pressa em te usar. Ele tem pressa em cumprir o propósito dEle na sua vida. Mas Ele só vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida quando você entender de uma vez por todas que é necessário ter intimidade para ouvir a voz do Senhor. Como está a sua intimidade esta noite? Se o Senhor falar o seu coração esta noite, se Deus te chamar essa noite, você vai conhecer a voz dEle? Ou você vai levantar do seu lugar e perguntar para o seu amigo do lado o porquê que ele está te chamando? Ou você vai levantar da sua cadeira e achar que está ficando louco porque está ouvindo vozes? O problema é que nós não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor, porque o nosso nível de intimidade está tão baixo, que a voz do Senhor ficou inaudível aos nossos corações. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não saiu da sua casa por um acaso.
Você não nasceu por mera coincidência do destino. Não foi porque sua mãe teve uma relação sexual com seu pai em dias errados. Você está nessa terra porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele te chamou para mudar a história de uma geração. Ele te chamou para mudar a história de pessoas. Ele te chamou para mudar a história da sua família. Ele te chamou para você estar nos púlpitos das maiores conferências que existem lá fora. Ah, Bruno, mas você está ficando louco, eu não sei nem pregar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Mas para que isso aconteça, é necessário que você seja íntimo do Pai, que você ouça a voz do Pai, que você coloque a sua cabeça no ombro do Pai e o chame de Paizinho, e que você esteja disponível para ser usado, porque existem pessoas lá fora precisando da sua pregação, precisando das suas palavras que Deus tem colocado no seu coração, mas por falta de intimidade, você não ouve a voz do Pai. O meu convite para você essa noite é: tenha intimidade com o Abba, tenha intimidade com o Eterno, tenha intimidade com o Todo-Poderoso, porque Ele tem pressa para usar você, para mudar a história de pessoas que estão precisando lá fora. Deus é Deus e Ele poderia fazer tudo, mas Ele escolheu a mim e a você. Ele escolheu morar dentro desse coraçãozinho cheio de pecado, desse coração cheio de ego, para transformar a nossa história e nos transformar em agentes de transformação. Essa noite, levanta sua mão aí, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está levantando uma geração, pessoas que serão agentes de transformação, pessoas que vão mudar a história de uma geração. E essas pessoas, eu profetizo que é você, que é você, que é você que vai sair lá fora e arrebentar nesse mundo e trazer pessoas para o caminho do Senhor, porque Ele conta com você. Mas para ser íntimo de Deus é necessário que nós tenhamos obediência. A história vai relatar que por 3 vezes Samuel levanta e vai até Eli para perguntar se Eli havia o chamado. Por 3 vezes. Eli diz a Samuel que ele não tinha o chamado. E em momento nenhum eu vejo Samuel reclamando por ter levantado 3 vezes. Sabe o que acontece? É a obediência sendo demonstrada no caráter de Samuel desde sempre. Samuel levanta, vai até Eli, Eli fala que não chamou e ele volta. Samuel levanta, vai até Eli, pergunta se ele o chamou, Eli diz que não e ele volta. Samuel vai pela 3ª vez. E se fosse você? O seu caráter de obediência seria revelado através dessa situação? Ou você soltaria os cachorros em cima da pessoa? Você está me achando com cara de bobo, rapaz? Estou ouvindo você me chamar, Zé? Você é doido? O caráter de obediência de Samuel estava sendo demonstrado desde sempre através daquela situação. O problema é que nós reclamamos de buscar um copo de água para o nosso pai lá na cozinha. Nós não estamos obedecendo os nossos professores. Nós não obedecemos os nossos pais. Quer ver uma situação? Quantas pessoas aqui Deus já chamou e falou: você vai pregar em várias nações do mundo? Levanta a mão aí. Quantas línguas diferentes você fala? Você fala pelo menos o inglês? Que é a língua padrão? Ué, irmão, você quer ir pregar fora e você não fala nem inglês? Quantas vezes Deus já disse que você seria ministro de louvor nas nações, mas você nunca conseguiu fazer uma aula de canto? Quantas vezes Deus disse que você seria músico, e através da sua música Deus curaria pessoas, você não consegue fazer uma aula de violão? As pessoas estão querendo que Deus cumpra a parte dele, sem que elas cumpram a parte delas. Nós não estamos obedecendo a voz de Deus.
Deus está pronto a te usar desde a eternidade. Deixa eu te falar uma coisa, Deus já te usou desde a eternidade, agora está faltando o seu caráter de servo obediente a estar pronto para Deus te usar nas nações. Essa semana eu vou citar o nome do João. Cadê o João? Levanta a mão aí, João. Eu vi que ele veio, lá o João. O João veio conversar comigo aqui essa noite e falou para mim: Bruno, Deus tem um chamado missionário na minha vida, e eu tenho certeza que eu vou ir para os Estados Unidos, lá é o meu lugar. Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi a falar inglês sozinho. Sabe o que é isso? É o cara estando disposto. Não é para levantar seu ego, João, é só um exemplo, tá? Mas é a pessoa estar disposta a ser usada por Deus. Eu postei uma frase no meu Instagram esses dias que diz assim: a obediência é o combustível para o cumprimento da promessa. Deus tem promessa na sua vida, Ele já cumpriu lá na eternidade, mas é preciso que você tenha obediência, é preciso que você obedeça ao Abba, é preciso que você obedeça ao Todo-Poderoso, porque o convite dele essa noite é: eu quero te usar, eu vou te usar, eu tenho muito para fazer na sua vida, mas primeiro eu preciso que você tenha um caráter obediente, para que quando aconteçam situações, você não me decepcione na frente das pessoas. Existe uma camiseta que diz assim: não queime o filme de Jesus. Já tem muita gente fazendo isso, e eu me imaginei se eu não fazia parte dessa muita gente que estava queimando o filme de Jesus aí, por causa do caráter de obediência que nós temos que ter diante de Deus. É impossível você conhecer a voz de Deus se você não for obediente e não tiver intimidade com Deus. Mas essa noite é noite de você entender de uma vez por todas que a intimidade e a obediência vão te levar ao cumprimento da promessa. A intimidade e a obediência vão te levar ao cumprimento da promessa e do propósito que Deus tem para a sua vida.